A segunda temporada de Psycho Pass continua da onde a primeira parou, mas seguindo uma outra história sem relação nenhuma com a anterior. Akane agora já sabe lidar com os casos, graças à experiência adquirida, e tem sua própria maneira de lidar com os coatores. Enquanto os outros inspetores os tratam com desdém e desprezo, ela os respeita como colegas de profissão, sendo educada, prezando pela segurança deles e agradecendo quando fazem um bom trabalho. Não é exagero dizer que ela se tornou a melhor detetive das divisões de investigação da polícia, tamanha sua competência, responsabilidade e desempenho apresentados nessa temporada. A outra personagem que divide as atenções com a Akane é Mika Shimotsuki, que já aparece no final da primeira temporada e na segunda, naturalmente, ganha mais destaque. Não chega a ser aprofundada, seu passado, por exemplo, permanece uma incógnita. Porém, o importante a se ressaltar é que Shimotsuki admira Akane. Entretanto, possui uma personalidade difícil de lidar e começa a questionar os métodos utilizados por sua mentora, duvidando das capacidades dela, mesmo que esta obtenha resultados positivos. A Shimotsuki, em poucas palavras, é inconveniente. Além de mal aproveitada, passa a maior parte do tempo querendo derrubar Akane, além de reclamar o tempo todo e se meter aonde não devia. Seu arco é provavelmente o menos interessante, e nem nos preocupamos com o que acontece com ela, dado o descaso com a personagem. Parece que só queriam torná-la impertinente e esqueceram de justificar isso. Até mesmo no final, quando ela muda um pouco aquela atitude irritante e prepotente, não parece que conseguiu se redimir. Ela termina a temporada quase do mesmo jeito que começou. Também temos a introdução de outro coator, Togane, conhecido por escurecer o Psycho Pass dos inspetores com quem trabalha. Ele é um personagem misterioso, que parece tentar cumprir o mesmo papel de descolado e perspicaz do Kogami, mas não consegue. Tem um certo carisma, suas interações com a Akane geram talvez os melhores diálogos da temporada, contudo é um personagem criado para ganhar a simpatia do público logo de primeira, e isso deve ser um processo natural. Mesmo assim ele tem seus momentos, principalmente na parte final da história. Também não é bem resolvido, mas em compensação, tem facetas exploradas, algumas reviravoltas partem dele e seu passado é revelado, o que dá uma profundidade significativa ao personagem. Sobre o vilão, dessa vez temos um homem chamado Kirito Kamui. Diferente do anterior, este não quer revelar os segredos do sistema Sibyl, e sim julgar o sistema. Afinal, quem julga os julgadores? Se na primeira temporada tivemos um vilão cujo sistema não conseguia determinar com precisão se era ou não uma ameaça, na segunda, o antagonista é praticamente um fantasma. Sua existência é negada pelos scanners que vigiam a cidade, e seu coeficiente criminal não corresponde ao seu comportamento. Por conta disso e de mais alguns detalhes que reforçam suas justificativas, Kamui decide clarear o Psycho Pass de alguns indivíduos, sob o pretexto de que a sociedade precisa do estresse para sobreviver. Reprimi-lo seria algo prejudicial por acorrentar os estímulos naturais de cada ser humano. Seus métodos não são tão macabros em comparação aos do antagonista anterior, mas ele é tão manipulador e sádico quanto. Kamui não é nem de longe tão carismático quanto Makishima, e muito menos tem motivações persuasivas similares ao do antigo vilão. No entanto, também é intrigante. Ele não serve de contraponto para nenhum protagonista ou coadjuvante, mas fica fascinado por Akane. Os dois não possuem a mesma dinâmica que vemos entre Kogami e Makishima, porém, é uma relação satisfatória. Além do mais, seu passado é bem esclarecido e deixa evidente que ele realmente tem razões para fazer o que está fazendo. Apesar da explicação dada sobre o porquê da Sibyl não conseguir classificá-lo corretamente ser absurda, até mesmo para os parâmetros do anime, ele é sim um vilão acima da média. Psycho Pass, em sua segunda temporada, passou a ser mais violenta e menos preocupada com seus personagens. Quase todo episódio tem corpo explodindo de forma espalhafatosa, enquanto falta profundidade nos coadjuvantes. A Akane, obviamente por ser a protagonista, é a única onde se é possível notar um crescimento, uma evolução plausível. É uma personagem que se transforma de uma temporada para outra e que não soa forçado. Ginosa, por sua vez, foi praticamente esquecido. Se na primeira temporada tinha papel fundamental não só na trama, como no desenvolvimento da Akane, na segunda se tornou um coadjuvante secundário, tendo pouquíssimos momentos de relevância. Por outro lado, tivemos um maior destaque para as Dominators. Como Kamui precisava delas para cumprir seu objetivo, tivemos mais informações acerca dessas armas, como funcionam, regras, especificações e limitações. Ainda foi posta em debate a questão do sistema Sibyl não ser tão aceito assim como imaginávamos.
No começo da segunda temporada, vemos que remédios para equilibrar o Psycho Pass estavam sendo vendidos para suprir a vontade das pessoas de se precaverem de um eventual pico de estresse, com medo de serem julgadas como criminosas latentes, o que denota uma insatisfação com o sistema. Psycho Pass possui duas histórias distintas em suas duas temporadas, mas que apresentam aspectos em comum, tais como o ambiente, alguns personagens e as investigações. A primeira temporada é definitivamente melhor em comparação, porém, isso não quer dizer que necessariamente a posterior seja ruim. A segunda aprofunda alguns aspectos estabelecidos na primeira, aprimora outros elementos e explora alguns conceitos, mas peca em quesitos básicos como desenvolvimento de personagens e prosseguimento da trama. Em contrapartida, a primeira temporada conta uma história singular, marcada pelos seus personagens cativantes e por um embate que realmente funciona. Embora nos dois casos os respectivos antagonistas sejam notáveis, Akane é exclusivamente a personagem que se sobressai em ambas as temporadas. É a única que tem consistência de uma história para outra, graças à atenção dada a ela. Seu progresso é natural e aceitável, o que mesclado com seu carisma, a tornam o ponto alto de Psycho Pass, junto com a rica mitologia estabelecida. Mesmo tendo diferenças perceptíveis, as duas temporadas se complementam. O universo do anime é algo fascinante que precisa ser elogiado. Apesar de não ter sido expandido ou explorado como deveria, tudo aquele mundo que vemos nos episódios é fantástico e retratam bem o sentimento de ficção científica. A ideia de um sistema que define o futuro de seus indivíduos e os julga como uma entidade onipotente é atraente e impressionante, ainda mais devido às críticas bem estabelecidas a esse sistema. Psycho Pass desenvolve o conceito de evitar o crime antes que ele aconteça, através do estado mental das pessoas. É um método que se mostra eficiente naquela sociedade, mas que esconde uma verdade perturbadora, além das falhas que o sistema possui e das injustiças que comete, sem contar a restrição de livre-arbítrio. Com seu ar investigativo e cyberpunk, o anime se destaca no gênero não por ser inovador, mas por acrescentar algo de certa forma, apresentando um cenário talvez possível e por expor as adversidades dele, sem a pretensão de solucionar os problemas e dar um final feliz, apenas usá-lo como meio para contar sua história e extrapolar algumas reflexões. Psycho Pass, no geral, possui uma história muito rica em detalhes acerca de um sistema que, de certa forma, promove a paz. Contudo, como consequência, restringe direitos básicos de uma democracia. Além disso, acaba gerando uma segregação, onde os que possuem uma saúde mental estável são considerados cidadãos exemplares, enquanto criminosos latentes são excluídos da sociedade sem cerimônia. O universo estabelecido pelo anime é muito vasto, e embora se limite ao Japão, apresenta bastante elementos que nos ajudam a aceitar este futuro, e nos fazem pensar como é a vida fora daquele país, como está o mundo. É no mínimo fascinante os debates propostos sobre o sistema Síbio e seu impacto no planeta. A princípio, não parece ser algo ameaçador ou duvidoso, mas seu caráter extremamente burocrático entrega suas intenções pretensiosas. Não é difícil traçar um paralelo com uma divindade. A Síbio age como se fosse Deus, determinando o destino dos indivíduos e julgando os que estão à margem da lei. Nunca é mencionado no anime, mas presumivelmente, o Japão vive uma democracia que claramente teve seus princípios deturpados. Contudo, é preciso reconhecer que o sistema tem seus méritos e os benefícios superam as desvantagens dependendo do ponto de vista. O problema é que caso a sociedade demonstre desejo de reverter esse cenário, provavelmente não conseguiria, pois, primeiro, implicaria em retornar a um estado anterior à implementação do sistema, o que poderia causar muitos empecilhos para se estabelecer um novo. E segundo, a Síbio é muito influente e poderosa, portanto, faria de tudo para não ser desativada. Nesse sentido, o anime foi muito feliz por não dar esperança de que aquele cenário distópico poderia ser destruído, até porque o intuito nunca foi esse. Psycho Pass se trata de uma história investigativa cujo diferencial é ser ambientado em um futuro dominado por um sistema distinto. O importante aqui são os casos a serem resolvidos e as incongruências observadas de uma sociedade marcada por sua ordem e pela suposta paz. A protagonista, embora se mostre insatisfeita com as diversas atitudes tomadas pela Síbio, reconhece a importância da própria e o caos que o país poderia se tornar caso esta fosse destruída. Mas o interessante é que esse sentimento da Akane parece mudar progressivamente. A sensação que fica é de que em algum momento ela vai se rebelar contra o sistema.
Só precisa de um gatilho, aquilo que a fará despertar e se desiludir totalmente de suas crenças e princípios baseados em proteger a lei. Isso é interessante porque faria sentido. Mesmo a história não dando essa esperança diretamente, existem insinuações. Portanto, caso optasse por ir por esse caminho, o anime poderia mostrar a trajetória de uma heroína em investigações pontuais que gradativamente contribuíram para torná-la mais propensa a querer se livrar da Sibyl e não soaria incoerente. Ambientado em um futuro distópico, Psycho Pass trata de deixar claro que a lei não protege as pessoas que protegem a lei.